Como eu falei anteriormente, eu votei. Vamos voltar, né? O que é isso? Vamos voltar assim e já adiantar um pouco, entendeu? Para que nós não venhamos aí nos estender em relação a esse conteúdo. Mas tudo isso que eu falei para você, para vocês, né? No caso aqui, é interessante porque é a base teórica da prova. Então, novamente voltando, entendeu? A natalidade, né? Você tem características interessantes, a transformação etária no Brasil. Você tem um aumento da longevidade, porque as pessoas estão vivendo mais, um aumento de centenários, pessoas idosas no Brasil, e gerindo famílias, é a aposentadoria e é o trabalho dele que administra famílias. Você tem as mulheres mais autônomas, principalmente em virtude dos métodos contraceptivos e do trabalho feminino, as conquistas femininas, né? As pessoas demorando mais para se casarem também, isso daí é importante. Tudo isso daí é ocasionado, que começou a se tornar mais efetivo através do processo de urbanização no Brasil, né? Então, as pessoas deixando o campo, indo para as cidades. Mais de 80% da população brasileira vive nas cidades. E isso ocorreu principalmente a partir da década de 30, 40, 50, 60, passando pelo período militar, período de grandes processos de industrialização no Brasil também, e consequentemente desembocando na sociedade ao qual nós vivemos. Então, o Brasil é um país urbano, não é um país rural, mesmo dependente do agronegócio, de commodities, né? A nossa base, nosso PIB maior é esse daí, mas isso não quer dizer que somos um país agrário, somos um país urbano. Muitas metrópoles, muitos megalópolis, tecnopolos, produção de tecnologia, sim, muito. Né? E, logicamente, também pessoas trabalhando, né, juntos, principalmente nas cidades, operários. O que mais emprega no Brasil é o terceiro setor, não é a indústria. Né? E, principalmente, a economia informal, que é o que vem, vamos dizer assim, dando cara a essa nossa característica econômica atual. Justamente por que isso daí? Porque o Brasil, entendeu? Ele vem passando por uma crise, não é de hoje, e consequentemente, né, em virtude da pandemia, você tem a necessidade de sobrevivência das pessoas. Então, logicamente, você tem um aumento da economia informal, as pessoas trabalhando, e isso daí não gera renda ao Estado, porque você não tem, né, uma tributação frente a esse serviço. Então, vai gerar outro problema no Brasil em relação à ação do Estado, ao erário público, à administração de recursos, e volta naquele assunto também que eu falei em relação à desigualdade social, à distribuição de renda. Mas ainda estamos vivendo, entendeu? Não só o Brasil, mas o mundo, em um período meio que letárgico, em virtude da pandemia, então, meio que nebuloso, não dá para saber, entendeu, o que pode ser feito de uma maneira muito eficaz, porque o principal problema é o combate à pandemia, né? O desenvolvimento da vacina, né? É a liberalização mesmo, entendeu? Da economia, das trocas comerciais, do contato social, né? Para que se possa ter, entendeu? Uma produção econômica maior e, consequentemente, as transformações econômicas mundiais e internacionais que existiam antes da pandemia. Mas o que impede ainda é a pandemia, é a necessidade de isolamento social, é aquilo que nós estamos vivenciando, né? Mesmo através dessa aula, no caso aqui, por exemplo, né? Isso daí é fato. Mas cheguei a falar, falei muito, né? Falei muito já. Vamos falar agora aqui a respeito das questões, né? Como eu disse anteriormente, vamos falar a respeito das questões. Eu peguei aqui, no caso, os anos de 2019, 2018 e 2017. Algumas questões relacionadas aqui à geografia, no âmbito aqui das ciências sociais, dos estudos sociais, no caso aqui, para a prova aí de você, para a prova de vocês aí que vão prestar aí para o Colégio Naval. Então, a questão 23, né, no caso aqui, da prova de 2019, ela foi anulada. Então não vale a pena, entendeu, eu ficar falando a respeito dessa questão. Mas a questão 24, sim. Então vamos lá, eu vou ler a questão aqui, a gente vai fazer um comentário a respeito disso daqui e falar o porquê da escolha da alternativa, no caso aqui dessas questões, né? Então vamos lá, questão 24. Leia o texto a seguir. Os limites dos estados nacionais parecem tão exatos nos mapas políticos que fica difícil duvidar que não estiveram sempre ali. Suas demarcações são estabelecidas com base em posições calculadas por coordenadas geográficas. Assim, os limites tornam-se concretos.
As bacias hidrográficas têm um papel decisivo no estabelecimento de áreas fronteiriças entre os territórios. Rios e divisores de água estão entre os elementos da superfície terrestre mais utilizados no estabelecimento de limites territoriais. Sobre o entorno geográfico da bacia do Rio Paraná, com base no texto acima, analise as afirmativas abaixo. Aí no caso aqui, entendeu? Ele vai selecionar aqui 4 alternativas, né, especificamente aqui, para que se possa escolher a que é correta. Então a primeira aqui. A hidrografia do Rio Paraná possui um potencial quase esgotado em virtude do volume de carga transportado no comércio entre as economias brasileira, argentina e uruguaia. 2. A existência da hidrelétrica binacional de Itaipu entre Brasil e Paraguai reforça a dependência entre as duas economias, que consomem igualitariamente a energia produzida. 3. O sul do Brasil apresenta a maior quantidade de cidades gêmeas, com grande dinâmica transfronteiriça e elevada integração econômica e cultural, exemplificada pelos fluxos comerciais entre Foz do Iguaçu e Cidade Leste. 4. A porosidade das fronteiras entre Brasil, Argentina e Paraguai tem facilitado o contrabando de produtos eletrônicos, cigarros, drogas, entre outros, realizado pelos rios, devido à dificuldade de fiscalização. A alternativa correta é a letra B, apenas a alternativa correta é a letra E, apenas as afirmativas 3 e 4 estão corretas. Então, no caso aqui, entendeu, né, o que ele quis dizer aqui, né, o autor dessa questão? Né, ele cita aqui, né, um trecho do livro aqui, Geografia das Redes, né, no caso, ele vai falar que o que limita, basicamente, estados, fronteiras, países, são os rios, né, principalmente os rios, né, as bacias hidrográficas. Então, quer dizer, esses rios são os principais divisores, no caso aqui naturais, de áreas, né, fronteiriças entre um país e um outro, entre um estado e o outro. Então o rio ele é determinante para poder dividir aí uma região da outra. E ele vai, entendeu, no caso aqui, entendeu, salientar, né, o que é verdadeiro, entendeu, a maneira como esse fluxo, entendeu, né, através dos rios, esse transporte, no caso aqui fluvial, marítimo, enfim, ele é utilizado, né, pelas populações para poder atender, no caso aqui, um interesse, seja ele especificamente turístico, como Foz do Iguaçu, no caso aqui, né, também econômico, seja ele, entendeu, através de uma economia, mas uma economia, no caso aqui, meio que subterrânea, meio que uma economia meio que, vamos dizer assim, meio que ilegal, no caso aqui, esse comércio que existe entre Brasil, Argentina, né, e o Paraguai, em virtude da Cidade Leste, aquela região de Foz do Iguaçu, onde você tem o transporte, por exemplo, de mercadorias que entram ilegal no Brasil, né, sem taxação, no caso aqui, produtos são exportados, aí você traz de volta para o Brasil, no caso aqui, através do rio, da utilização do Rio Paraná. Então, a resposta certa é a letra 3 e 4. A questão 25, vamos lá, né, adentrando isso daí, diz assim, dessa questão de 2019. O espaço geográfico tem cada vez mais despertado interesse de grupos, países e empresários pela disponibilidade dos recursos naturais dispostos nos territórios. Essa cobiça exige dos países detentores de grandes riquezas cada vez mais implementação de políticas adequadas à proteção da soberania nacional. No Brasil é crescente o debate sobre a importância da Amazônia Azul, uma imensa área do litoral, medindo quase 4,5 milhões de quilômetros quadrados, o que acrescentaria ao país uma área equivalente a mais de 50% de sua extensão territorial. Então, o que ele está querendo dizer, entendeu, né? Que cada vez mais o espaço geográfico, entendeu, tem despertado interesse de vários países, principalmente em áreas litorâneas, como é citado aqui, essa Amazônia Azul. A Amazônia Azul é uma grande faixa litorânea que corta o litoral brasileiro e que é disputada pelos países. E a discussão é até que ponto isso aí faz parte da soberania nacional ou não. Né? São 4,5 milhões de quilômetros quadrados. Até que ponto isso aí pertence ao Brasil ou não.
E o que é especificamente é interesse da Marinha, no caso aqui brasileira, defender essas áreas marítimas, litorâneas, né? Consequentemente, logicamente, prioritariamente, não é? Por isso, entendeu, que de certa forma isso daí é defendido, por isso que de certa forma isso daí é trabalhado, no caso aqui, em relação ao Brasil, em relação a essa questão, a essa característica, né? Essa área é muito disputada, é debatida e é muito importante, no caso aqui, a conservação dessa área que é característica, é conhecida, no caso aqui, como Amazônia Azul, principalmente por quem? A Marinha, né? Vocês aí que vão aí defender essa nossa área territorial, né? Localizada nessa faixa litorânea no Brasil. Então vamos lá. Letra A. O avanço do comércio exterior propiciou nas últimas décadas a diminuição da vulnerabilidade do país, visto que os fretes marítimos são transportados majoritariamente por navios de bandeira brasileira. Letra B. Embora as descobertas das reservas de petróleo no pré-sal, nas bacias de Santos e Campos, possibilitassem o aumento da extração pela via marítima, ainda o Brasil depende quase que exclusivamente da exportação nas áreas continentais. Letra C. A implantação de unidades de conservação costeiras e marinhas no litoral brasileiro promoveu a conservação da biodiversidade e o aumento dos manejos de áreas abertas, portanto, suprimiu os conflitos de múltiplos usos. Letra D. A pesca artesanal está localizada em sua maioria nas regiões sudeste e sul do Brasil, enquanto a pesca industrial se deslocou preferencialmente para as regiões norte e nordeste, onde as precárias condições de fiscalização e controle favorecem a exploração. E a letra E. A degradação dos ecossistemas costeiros provocada pela especulação imobiliária e dejetos produzidos pela poluição urbana e industrial é responsável pelas destruições dos manguezais e das dunas, acarretando o problema da erosão marítima. Todas elas, então, de certa forma, descrevem uma característica, vamos dizer assim, meio que uma característica meio que verdadeira, entendeu, né? Desses problemas que nós conhecemos em relação ao Brasil, não é? Mas a que mais se encaixa, entendeu? Que não foge, por exemplo, entendeu? De nenhuma verdade, né? Que traz uma veracidade maior em relação ao conteúdo proposto aqui, à questão proposta aqui na questão 25, é a letra E, que é a degradação dos ecossistemas costeiros, quer dizer, você tem uma degradação dos ecossistemas provocada pela especulação imobiliária, quer dizer, as pessoas vivendo no litoral, jogando dejetos, esgotos ali na região litorânea, produzidos pela poluição urbana e industrial, é responsável pelas destruições dos manguezais, que os manguezais são destruídos, e das dunas, acarretando o problema de erosão marinha. Você tem um problema de erosão marinha, né? Então, é um problema ambiental, né? Que faz parte da nossa, no caso aqui, da nossa Constituição, da nossa própria soberania, e deve ser, entendeu? Aí no caso aqui, combatido, valorizado, entendeu? Na preservação dessas áreas costeiras e litorâneas também. Então, a resposta certa é a letra E. Vamos avançando aqui, vamos para outras questões. No caso aqui, vamos para a questão 24 de 2018. Então vamos lá. Sobre a dinâmica migratória brasileira, como eu falei, dinâmica migratória brasileira. As pessoas saindo do campo e indo para a cidade. É correto afirmar que, letra A, o período mais importante de migrações internas do país se inicia na década de 1930, quando ocorreu o início da aceleração de deslocamento populacional da região Nordeste para o Sudeste, aumentando a concentração urbana. Letra B. Entre as décadas de 1950 e 70, os fluxos migratórios se intensificaram em direção à região Sul, condicionados pelo crescimento do agronegócio ligado à expansão das lavouras de soja. Letra C. A partir dos anos 1970, observou-se um aumento do fluxo populacional da região Norte, em direção à região Nordeste, uma vez que a desconcentração industrial nacional promoveu um crescimento vertiginoso
em direção à zona da mata ou destina. Estranho, não é? Letra D. Em função do elevado crescimento industrial da região sudeste dos anos 1980, ocorreram intensos fluxos migratórios da região sul para aquela região, motivados pelas fortes isenções fiscais oferecidas pelos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Também não. Letra E. Atualmente, a região norte é aquela que recebe a maioria dos migrantes do país. Aonde, não é? Resultado de políticas oficiais, cuja intenção é barrar os contrabandos e o comércio de drogas que vem crescendo na região. A resposta certa é a letra A. É a verdadeira, que mais se enquadra na realidade. O período mais importante de migrações internas no país se inicia na década de 30, como eu disse, através das medidas de Getúlio Vargas, quando ocorreu o início da aceleração do deslocamento populacional, quer dizer, quando as pessoas, com o início do êxodo, quer dizer, o deslocamento populacional da transhumância, né, da vinda de pessoas lá do Nordeste para o Sudeste. Minha família mesmo, então, ela veio do Nordeste para a região Sudeste. Meu pai e minha mãe vieram do Nordeste para o Sudeste, acompanhando esse fluxo migratório à região Sudeste, onde você tem uma oportunidade de recursos, né, de vida, de concentração de renda maior, principalmente no momento que eles vieram para cá. Nós sabemos que a região Nordeste já tem crescido, se desenvolvido muito, né? É uma região completamente diferente do momento em que meus pais vieram lá para cá, mas ainda é uma região que enfrenta muitos desafios, assim como a região norte do Brasil, assim como todo o Brasil. Mas há regiões do Brasil onde você tem uma liberdade, né? Onde você tem uma possibilidade, né, de melhorias de qualidade de vida muito maiores em locais onde se tem recursos limitados. Bom, vamos lá. A questão 25, sobre a estrutura dos transportes brasileiros, assinale a alternativa incorreta. Então, letra A. Uma característica da malha ferroviária nacional é sua pequena conectividade, ou seja, em geral, as ferrovias foram construídas interligando apenas as áreas produtoras aos portos para facilitar a exportação de mercadorias. Pelo menos, né? Letra B. A partir de 1996, as ferrovias, sob o controle da Rede Ferroviária Federal, foram privatizadas. Vale lembrar que é a alternativa incorreta, o que possibilitou o surgimento de novos projetos para o setor, objetivando a integração nacional e o barateamento de custos das exportações. Letra C. A implantação das rodovias, que constituem o principal meio de transporte urbano no país, correspondendo a 90% da movimentação de cargas nacional, alternativa incorreta, normalmente lembrando, visou especialmente agilizar as exportações, além de dinamizar a chamada fase de substituição das exportações. Letra D. A partir da década de 1990, o governo federal começou a estabelecer concessões para que a iniciativa privada explorasse e mantivesse rodovias federais. No entanto, o estado de conservação da maioria das rodovias ainda se encontra aquém do desejado. Letra E. Com o potencial de cerca de 42 mil quilômetros de rios navegáveis, sobretudo na região norte, o transporte hidroviário nacional, caso possua condições favoráveis de infraestrutura, apresentaria os menores custos dentre os demais. A alternativa incorreta é a letra B, dizendo que a partir de 1996, as ferrovias, sob o controle da Rede Ferroviária Federal, RFFSA, foram privatizadas, o que possibilitou o surgimento de novos projetos para o setor, objetivando a integração nacional e o barateamento dos custos das exportações. Você não tem um investimento maciço na malha ferroviária do Brasil, você tem um contínuo investimento na malha rodoviária. O Brasil é um dos países que possui, na América Latina, que é o país que possui a maior malha rodoviária do mundo, né? E mesmo com a privatização de vários setores ferroviários, malha ferroviária no Brasil, você não tem investimento maciço em transporte. Embora então, é muito mais barato do que o transporte rodoviário, né? Assim como o transporte marítimo é muito menos dispendioso que o transporte rodoviário, porque você não utiliza muito diesel para isso daí, o combustível, né? Você pode colocar muito mais produtos, vagões, por exemplo, os navios, né? Cabe muito mais coisas, contêineres podem ser aí levados, né, de uma extensão muito maior, logicamente, entendeu? Não uma velocidade, mas em relação
a quantidade, o volume muito maior e muito mais barato. Mas isso não ocorre no Brasil, infelizmente. Nós dependemos muito da nossa malha rodoviária, transporte através de caminhões, principalmente. Então, a alternativa incorreta, no caso aqui, é a letra B. Porque você não tem um investimento maciço, entendeu? Na iniciativa privada para dinamizar, entendeu? O transporte através das ferrovias, né? A construção de novas ferrovias, um aumento da malha ferroviária para a escoação. Seria maravilhoso se fosse assim, mas nós sabemos que isso não ocorre dessa maneira. Vamos lá para a questão agora 27. Então, leia o texto abaixo, da prova aqui de 2018. Né? Leia o texto abaixo e responda a pergunta a seguir. Essa questão aqui do 27 é relacionada, no caso aqui, à história. Então, eu não vou fazer essa questão aqui, que é especificamente de história. Vou me atender, no caso aqui, à geografia, nos estudos sociais. Então, vamos lá. Questão 26 da prova de 2018. Diz assim: a mineração é um dos setores básicos da economia do país, contribuindo de forma decisiva para o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida das presentes e futuras gerações, sendo fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade equânime, quer dizer, uma sociedade igual, desde que seja operada com responsabilidade social, estando sempre presentes os preceitos do desenvolvimento sustentável. O que quer dizer? Que a mineração ela é importantíssima para a economia, porque você extrai recursos que são base para outras indústrias, minério de ferro, né? Cobras, ligas metálicas como o aço, entendeu? Que são formadas, né? Então tudo isso daí é importantíssimo, entendeu? Bauxita, o alumínio, entendeu? Né? O nióbio grafeno, entendeu? Como foi aí salientado pelo governo, mas você tem outras formas de mineração também que são muito interessantes e pertinentes, entendeu? O próprio petróleo, que é a extração que é um minério, entendeu? Né? Também aí, entendeu? Né? Que faz parte dessa extração mineral, que é base, né, para indústrias, para outras indústrias, na toa que se chama-se indústria de base. Mas o que é interessante é que não haja degradação ambiental, entendeu? Você tenha, né, uma boa utilização desses recursos da natureza, mas que você não haja uma destruição, entendeu, de recursos naturais, de populações que vivem ao entorno, né? Uma obtenção sadia, uma obtenção de recursos muito mais equânime, como é dito aqui, né, que traga qualidade de vida para todos de uma maneira geral, não privilegiando grupos de interesses econômicos e, consequentemente, trazendo problemas para outras pessoas, enfim. Né? Então, esse não é o objetivo, no caso aqui, disso daí. Né? É interessante que haja uma igualdade em relação à obtenção desses recursos. Mas, em relação aqui a essa questão, sobre a realidade que envolve a exploração mineral do Brasil, é correto afirmar que o petróleo mineral fóssil renovável, que é explorado principalmente no estado do Rio de Janeiro, constitui uma importante atividade econômica geradora de receita para essa unidade federativa, estando a sua exploração e comercialização sob o monopólio da Petrobras. Letra B. Apesar de não dispor de jazidas de gás natural suficientes para o seu próprio abastecimento até o início de 2003, a Petrobras anunciou que nesse mesmo ano a descoberta de um megapolo na Bacia de Santos, que quando explorado poderá contribuir para a autossuficiência nacional em poucos anos. Letra C. Apesar do país possuir tecnologia suficiente para obter o enriquecimento do material radioativo e transformá-lo em combustível para suas 3 usinas termonucleares, o mesmo possui jazidas de urânio em seu território, o que dificulta a expansão dessa modalidade energética do país. Letra D. O carvão mineral é um importante mineral fóssil não renovável, mais especificamente encontrado principalmente na região sudeste, no estado de Minas Gerais, onde siderúrgicas particulares estatais exploram seu potencial calorífico na fabricação de aço exportado para diversos países do Mercosul. Letra E. A hidroeletricidade representa cerca de 70% da energia consumida no país, sendo vantajosa por ser uma fonte renovável e desvantajosa quando percebemos o seu elevado custo de transmissão, uma vez que a bacia amazônica é aquela que abastece o centro-sul do país com a maior parte dessa energia. Isso aqui é a mentira maior, é a letra E. A resposta certa aqui é a letra B.
Apesar de não dispor de jazidas de gás natural suficientes para seu próprio abastecimento, até o início de 2003, a Petrobras anunciou nesse mesmo ano a descoberta de um megapolo na Bacia de Santos, que, quando explorado, poderá contribuir para a autossuficiência nacional em poucos anos. O Brasil depende muito do gasoduto Brasil-Bolívia, né? Na Bolívia, em relação à obtenção desses recursos ainda de gás natural. Mas a descoberta dessa grande jazida aqui em 2003 uma autossuficiência, no caso aqui, a relação ao gás natural, não é? Então vamos a alguma outra questão aqui. Aqui no caso aqui, vamos ver se dá para nós fazermos aqui uma que eu achei interessante aqui, Vitor, é aqui a questão 1030, no caso aqui de 2017. Éramos 6, seremos 3. Esse é o título aqui na imagem, no caso. A fecundidade brasileira despecou em total de filhos por mulher. Em 1960, a brasileira tinha em média 6 filhos. Em 1980, passou para 4 crianças. Em 2000, era 2 filhos. Em 2020, a média será 1,5. Então, quer dizer, a tendência é a mulher ter um filho e depois, consequentemente, não ter, poucas mulheres terem filhos. E diz assim a questão: a dinâmica do crescimento da população brasileira se alterou substancialmente ao longo do século XX. Sobre a transição demográfica, no caso aqui brasileira, assinar a opção correta. Letra A queda da taxa de fecundidade brasileira está relacionada à crise econômica e às altas taxas de desemprego que atingiram o país durante as décadas de 80 e 90. Letra B. A população brasileira aumentou significativamente durante o século XX em virtude da entrada maciça de imigrantes que vieram atender à expansão da demanda de mão de obra industrial. Letra C. O incremento populacional do país durante o século XX pode ser explicado pelo predomínio de políticas de controle de natalidade por parte do governo federal, reconhecidamente neomalthusiano? Acho que não. Letra B. A redução do número de filhos é uma mudança demográfica característica dos países em processo de industrialização, devido essencialmente aos movimentos nacionais de emancipação feminina? Não. A resposta certa é a letra E, que diz o seguinte: a vida urbana apresenta maior custo, como eu disse anteriormente, um número crescente de mulheres no mercado de trabalho, né, que você, né, a mulher está trabalhando, entendeu, né? Além da disponibilidade de métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos facilitam, entendeu, a diminuição da natalidade, o que resulta na redução da taxa de fecundidade. Por isso que as mulheres estão tendo menos filhos, por isso que você tem uma diminuição muito grande da natalidade no Brasil. Pessoal, Vitor, muito obrigado pela oportunidade, espero ter atendido um pouco aí essa necessidade. Um pouco desse material de apoio vai estar disponibilizando aí para a escola, né? Embaixo no link aqui também, mas são coisas que são facilmente encontradas aí na internet, né? Pesquisando a respeito das provas, do conteúdo aqui utilizado para a entrada, no caso aqui, no Colégio Naval. Boa sorte, Vitor, boa sorte a todos que irão prestar, no caso aqui, essa prova. Agradeço a oportunidade aqui do Colégio Intelecto em me oferecer essa chance de trabalhar esse conteúdo, ao qual eu gosto muito e realmente me sinto aí lisonjeado, e espero que realmente todos nós venhamos aí, né, vivenciar dias cada vez melhores, né, cada vez mais produtivos, cada vez mais diferentes, no caso aqui, em nossa própria vida. Eu espero que nós venhamos aí realizar muito mais do que nós estamos realizando, né? Muito mais do que realizamos antes da pandemia. Espero sinceramente que venhamos realizar muito mais do que nós realizamos. Espero que nós venhamos realizar muito mais coisas. A humanidade venha evoluir, a humanidade venha crescer, a humanidade venha se preocupar mais com o próximo, venha se preocupar mais com questões pertinentes a si mesmo, né, que essa pandemia, né, que esse momento de quarentena, esse momento de reflexão que nós estamos forçados a ficar em nossas casas, a sair menos, né, que espero que tudo isso daí venha nos levar realmente a uma qualidade de vida maior, a descobertas maiores, ao mundo maior, ao mundo melhor, né, e conquistas maiores como a do Vitor aqui e muitos outros que irão aí
adentrar aqui a essas novas experiências e formações em diversas áreas de atuação, seja ela segurança, a área militar, a saúde, a educação, a própria ciência, tecnologia, né? Qualquer área, enfim, onde nós venhamos aí ser potencialmente elevados a uma condição maior de vida e úteis à formação de uma sociedade melhor, mais justa, mais igualitária e principalmente mais saudável. Beijo, muito obrigado pela oportunidade. Boa sorte aí, Vitor.